Olá, amigos do Instituto ADR Brasil. Aqui é Eduardo Fontoura com os meus ilustres camaradas, colegas de aventura, André Chaves, Ricardo Barcelos, Daniela Kessler, nossa embaixatriz, e Ivan Severo. Hoje, no Sala de Mediação, para trabalhar mediações necessárias para o futuro do trabalho, nós convidamos Rafael Souto, da Produtive, diretor-presidente, consultor de recolocação de carreira. Boa tarde, boa noite, Rafael. Bem-vindo ao Sala de Mediação. Por favor. Olá, obrigado. Muito bem, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Para vocês saberem, Rafael tem trabalhos, artigos e vem publicando junto do Valor Econômico de Você S.A., Exame, Zero Hora e o Estado de São Paulo. A Produtive trabalha no mercado com diálogos e mediação entre as empresas e os targets, os futuros managers das empresas. Rafael, você vem hoje aqui para nos trazer sua experiência nesses diálogos e conversas existentes entre as empresas e as partes que estão buscando recolocações no mercado. Seria muito importante você contribuir para nós com a sua visão e como essa possibilidade de escutar e diálogos entre empresas e as pessoas, na verdade, os representantes de empresa e os empregados ou managers que vêm pela frente, encontram na possibilidade de trocar informações, encontram caminhos de processos de ganha-ganha. Você poderia nos trazer informações a respeito desse mercado? Legal, Eduardo. Bom, mais uma vez, prazer estar com vocês. Eu acho que o ponto-chave dessa história toda é o seguinte: o mercado de trabalho ele vem mudando muito, né? A gente, se pegar aí os últimos 20, 30 anos e olhar como é que eram as relações de trabalho e olhar hoje, a gente vê que algumas coisas mudaram radicalmente. A primeira delas é que as pessoas, até o início desse século, né, ou desse novo milênio, eram criadas para ter um emprego. Entra na empresa e os camaradas vão cuidar de você lá. Vai ter plano de carreira, vai se aposentar na empresa, relações de longo prazo. Essa história acabou. As relações não são mais de longo prazo, as estruturas mudam muito, eu não tenho previsibilidade, né, da estrutura, que o ano de 2020 mostra que previsibilidade não é uma coisa que a gente pode contar muito. E, portanto, o indivíduo, na condução da carreira dele e a empresa precisam dialogar sobre os movimentos de carreira. Então, a grande pauta que eu venho trabalhando nós precisamos sair de um mundo de comando e controle, em que eu, empresa, digo, Eduardo, vai para lá, assume isso, vem para cá, para um mundo em que eu entendo os interesses de carreira do Eduardo, então eu tenho que dialogar, entender possíveis zonas de conflito e construir alternativas boa para a organização e boa para o indivíduo. E aí vem uma questão importante. A gente fala muito hoje, tem uma pauta que eu acho até às vezes meio chata, do tipo a empresa orientada às pessoas, as pessoas no centro, as pessoas são importantes, mas na média a gente vê ainda as empresas falando em inovação dos produtos, inovação dos negócios, mas dentro da estrutura ainda olham como se estivesse numa máquina do tempo operando 20, 30 anos atrás com comando e controle e pouco diálogo. Então acho que o grande tema que eu começo aqui para a gente refletir, é a necessidade de transformação desse modelo mental de comando e controle para, de fato, um modelo de diálogo e construção. É uma jornada, né? Eu venho trabalhando com muitas empresas para a gente discutir esse tema e mostrar os ganhos disso, porque senão as pessoas também não mudam, compreendendo de onde a gente vem e para onde o mercado está caminhando. Eu acho, Rafael, que houve até te escutando, assim, muito importante, muito interessante as tuas colocações, porque a gente vê realmente que está havendo uma disrupção no mercado, a forma de trabalhar, essas startups que estão vindo aí apresentam outras formas, inclusive o que tu trazes aqui vai bastante ao encontro do que no Fórum Mundial foi colocado, né, como as novas competências necessárias, então, no mercado, que é justamente a criatividade, a gestão de pessoas, a negociação. Então, assim, eu também imagino
que não é algo que mude de uma hora para outra, ainda mais empresas que já vêm há tempo consolidadas e com um mindset, né, que já está há muito tempo vindo de uma forma, e hoje, assim, tem que haver essa mudança, né, de comportamento, essa necessidade de pensar diferente, de fazer diferente, e vejo como muito importante essa contribuição que tu traz aqui, até para essa relação de diálogo, essa relação de gestão de pessoas, essa relação, enfim, muito mais humanizada, parece, e muito mais adequada a cada indivíduo, né, e não, assim, uma linha linear de desenvolvimento dentro de uma empresa, mas realmente essa adaptação mais humana. Sim. Eu acho que tem um ponto também aí para a gente pensar, é o seguinte, o líder, vamos imaginar aqui quem é gestor de pessoas. O líder, ele foi durante muito tempo colocado na ponta da mesa para tomar decisão, saber tudo, decidir pelo outro e muitas vezes ter respostas para todos os problemas. Hoje a gente entende que uma dessas competências é a vulnerabilidade, ou seja, o líder não sabe tudo, ele tem que construir, ele precisa negociar. E quando o tema é a carreira, o futuro das pessoas, o que ela busca, é mais ainda necessário dialogar, porque tem coisas que eu entendo que é comando e controle. Esses dias eu estava numa planta química e o cara me disse assim, mas Rafael, esse teu papo de carreira é muito legal, mas se eu começar aqui a conversar muito, esse negócio explode. Então eu tenho que fazer essa divisão. Uma coisa é segurança, rotina, a parte operacional. Isso ok, tem comando e controle, meta, regra, segurança. Agora, tem toda uma outra parte que são os movimentos das pessoas, a contratação, a demissão, que exigem diálogos e construção. E nós tivemos quase 100 anos de mercado de trabalho baseado em comando e controle, plano de carreira linear, hierarquia rígida, líder que tem todas as respostas, e nós agora nos deparamos com toda uma transformação dos negócios, né, com uma velocidade enorme e uma necessidade de olhar uma nova liderança. A gente precisa investir tempo nisso, né? O líder passa a ser um mediador, no sentido de mediar interesse organizacional, porque tem um projeto em curso, e os interesses individuais. Eu preciso organizar esse jogo. Porque se eu impor por comando e controle, a Daniela mais talentosa, e já vi que ela se destaca aqui no grupo, São os cabelos longos. Ela vai dizer, não, mas eu não quero, Rafael, isso não me interessa, eu vou buscar outra empresa. Então a gente vê muito essa conversa de retenção de talento, mas não tem retenção. O que eu posso fazer hoje é engajamento. É fazer que a pessoa se conecte na minha causa. E uma das questões que eu preciso para conectar é aumentar esse diálogo, aumentar essa conversa. Porque se o indivíduo perceber, ele pode construir o seu projeto na empresa, ele fica. A gente tem um dado interessante que eu queria compartilhar, que é um estudo de uma das doutoras lá do nosso núcleo de pesquisa, que ela fez um estudo que é o seguinte: por que as pessoas saem das empresas? Por que as pessoas saem? E o principal achado dela foi que as pessoas saem quando não vêm perspectivas de carreira, principalmente os mais talentosos. Isso desmancha um pouco aquela coisa meio popular que diz assim, mas a pessoa não sai da empresa, ela se desconecta do líder. Mais ou menos, a pessoa até tolera um líder mala se ela perceber que tem possibilidades na organização. Agora, se a organização é estreita, rígida, aí pior fica. E aí não adianta a gente ficar querendo inovar no produto e dentro da empresa ter um ambiente que não retém as pessoas, que não mostra perspectiva para elas. Então é de fato uma necessidade de transformação urgente. Agora, Rafael, isso que você traz aí tem tudo a ver com mediação, né? Porque trata muito da questão da comunicação, do alinhamento de interesses, né? Sei que você trabalha com recolocação e não com gestão propriamente de equipes, né? De perpetuação, mas uma percepção que eu tive ao longo da minha carreira como advogado e gestor de advogados é que a tal da geração millennium, enfim, pessoas mais jovens têm uma velocidade, né? Querem que a coisa aconteça mais rápido, né? Isso, de alguma forma, pode também ser gerenciado através de diálogo, através de conversas, através de mecanismos onde esse valor, velocidade, é de alguma forma percebido e oferecido para esses gestores, porque a gente vê cada vez mais jovens, né, gente talentosa, com 25, 30 anos já no comando das empresas, né? Como é que é esse tema do timing?
Pois é, Ricardo, eu acho que tu traz um excelente ponto aqui para a gente conversar, que é essa questão geracional. Eu tenho uma certa bronca com essa coisa do estereótipo geracional, porque ele tem um risco da gente tentar encaixotar as pessoas em modelos prévios que não conferem muito com o que a gente percebe no dia a dia. Claro que existem traços geracionais, mas uma das regras que a gente usa no diálogo de carreira é a não inferência. Ou seja, eu posso ter um jovem de 25 anos super acelerado, que o cara quer ser CEO com 2 anos de empresa, o cara mal entrou, terminou o programa de trainee dele, ele acha que está pronto e a gente desculpe te interromper, mas eu já fiz uma entrevista com um estagiário uma vez, queria saber em quanto tempo ele ia virar sócio. Mas é isso. Então tem isso, mas também a gente tem percebido um grupo enorme de jovens, vamos olhar o mesmo jovem, né, que no home office ou na sala ao lado, em algum lugar próximo, com os mesmos 25 anos, a última coisa que o cara quer é ser sócio ou ser gestor e tal. O cara quer fazer academia às 4 da tarde, ele quer ter uma outra vibe e ele não está afim de se incomodar com a gestão de nada. Ou seja, Então, ele tem um outro valor, um outro significado. Os caras criaram uma palavrinha em inglês bonita para isso, o life design dele. O desenho de vida do camarada é outro. E eu, como líder, preciso conhecer qual é o desenho de vida que o Ricardo quer, o life design dele. Porque aí eu posso entender quais projetos fazem sentido, onde eu posso e não inferir o que é melhor para ele, que era o modelo antigo. Eu digo para onde o Ricardo vai. Por isso o diálogo é fundamental. E sobre esse efeito que tu também perguntaste da aceleração do jovem, considerando esse perfil 1 aí, o cara acelerado que quer ser sócio, ou CEO, ou diretor com pouco tempo, tem um negócio que eu acho interessante que chama efeito Dunning-Kruger. O Dunning-Kruger são 2 psicólogos e eles estudaram um efeito que chama superioridade ilusória. O que é isso? O camarada não sabe o que falta para ele chegar onde ele está dizendo que quer. E justamente pela ignorância ele acha que está pronto. Então o exemplo deles é o exemplo do cara que começa a jogar xadrez. Ele joga uma partida, ganha do Ivan, joga outra, ganha, acha que pode ser um xadrez. Tá? Ele vai para um campeonato e ele vê o quão distante ele está. Então uma forma para o jovem reduzir a superioridade ilusória, ou seja, ele acha que o bumbum dele é maior do que a cadeira que ele está, é mostrar para ele o gap que falta entre o que ele tem e o que ele está dizendo que quer. E isso precisa de diálogo também. Olha lá, o que é o sócio? Olha a experiência que o cara tem, olha a entrega que o cara tem. E hoje tu tem isso. Vamos construir esse caminho. Porque o desejo normalmente não é o problema, né? O problema é a caminhada. O cara dizer que é ser sócio tá ótimo. Agora, como é que chega lá? Essa é a jornada que a gente precisa ajudar ele a fazer. Eu falei brincando, mas isso pode ser visto com alguém que tem desejo, tem ambição, que é tremendamente positivo. Né? E que tem espaço para todo mundo na empresa. Assim como esse cara, a gente pode ajudar a crescer e a empresa vai precisar de novos sócios no futuro. A gente também tem que reconhecer que ela também precisa dos caras técnicos e que também faz parte o cara ter uma carreira como tech, e aquilo também não é problema. Porque também no modelo velho, a gente encaixotava todo mundo numa trilha e dizia, mas o outro não tem ambição, o cara é um perdido, não sabe para onde vai. E não respeita o interesse de carreira da pessoa. Então, a não inferência e o diálogo é que sustenta essa ideia de protagonismo, de um espaço mais aberto. Bacana. Rafael, assim, dá para ver que era muito comum antes que as pessoas que engajassem, que entrassem numa empresa, vestiam a camiseta da empresa. Hoje elas estão vestindo a própria camiseta. Eu não mudo de camiseta. Eu visto a minha camiseta dentro da empresa. E aí esses diálogos começam a ser necessários, como tu está dizendo. Minha pergunta para ti é, as empresas estão preparadas para este novo momento? Ou elas estão resolvendo isso aos soluços, à medida que aparecem? Ou elas estão começando a organizar uma equipe, uma tropa de choque para administrar, para levar isso de uma forma profissional? Elas já caíram na realidade ou ainda estão levando isso no improviso? Pois é, eu acho que tem 3 grupos, Ivan. Tem um grupo de empresas mais protagonistas que se deram conta que tem um limbo aí entre aquele modelo velho e um novo, e a gente precisa construir, então investir tempo em conversar, investir tempo em organizar um novo modelo, né? E estão caminhando, e algumas já têm isso bem avançado. Tem um grupo que está bem no início dessa discussão,
mas já se deu conta que não dá, e tem um grupo 3 que está lá gerenciando como 20, 30, 40 anos atrás, ainda sem iniciativa estruturada nenhuma para isso. Então tem um pouco de tudo. E na primeira fala que tu falaste aí da questão do vestir a camiseta ou ter a minha própria camiseta, eu vejo que cada vez mais o jogo é o seguinte, o indivíduo tem o projeto dele de carreira e precisa ter, e ele está numa determinada organização. Ou seja, o propósito dele conectado com aquele projeto faz ele entregar por um tempo que faça sentido para todo mundo. Então aquela conversinha, as pessoas estão aqui para entregar valor para o acionista, é um blá blá blá. Ninguém está em empresa nenhuma para entregar o valor do acionista. A pessoa está lá para construir o seu projeto e, portanto, entregar valor para o acionista, o resultado e a tudo mais. Que pode parecer uma lógica meio individualista, né, do tipo, olha, mas eu estou olhando mais o meu do que o coletivo, mas é o meu projeto de carreira, considerando o coletivo. Então, essa é a lógica da carreira contemporânea que a gente vê. Por quê? Porque nenhuma empresa mais consegue garantir plano de carreira para a pessoa. Então, ele não pode delegar para a empresa esse plano como havia no passado. No passado, se olhar grandes escritórios de advocacia, as auditorias, e pegar qualquer grande empresa, era benefício, plano de saúde, previdência e plano de carreira. O cara dava um plano para a pessoa, era sonho entrar na empresa tal e fazer uma carreira lá. Este mundo acabou. Até acredito que muito em função também dessa adaptabilidade, eu acredito que até no Vale do Silício isso foi muito trazido, a questão que em 5 anos já ocorrem mudanças muito bruscas na sociedade em função das inovações, das tecnologias, então é muito difícil hoje se trazer uma linearidade, né, Rafael? E outra questão que me chamou a atenção na sua fala foi relativa ao propósito. Hoje parece muito que existe esse propósito e as pessoas se engajam nesse propósito dessa empresa e daí ali vejam se realmente existe esse fit, né? E esse fit tem que ser dos dois lados, né? Ver se o empregado cabe ali e se a empresa, enfim, eu também acho que ele é bem colocado e assim ver se dá para se desenvolver então conjuntamente, né? Pegar o gancho aí da Dani, né? Eu li um livro traduzindo Empresas com Propósito, né? Bem interessante. E ali tratam, né, vários cases de sucesso no mundo todo de empresas que desenvolvem uma política de stakeholders, né? O público não é só o cliente final, nem só o acionista, mas tem comunidade, meio ambiente e assim por diante. Como é que você percebe isso assim? É algo concreto que aparece para você, ou seja, o executivo, pô, essa empresa aqui eu me identifico pra caramba, eu realmente gostaria de trabalhar vou dar um exemplo aqui, Natura, por hipótese, né? Não, sem nenhum merchandising, se quiserem nos patrocinar também, são bem-vindos, mas... Eu imaginei que apareceu um produto aparecer na tela. Se quiser patrocinar, a gente não fica bravo. Não, ainda não. Estamos batalhando, mas ainda não. Nós vamos trabalhar para isso, Rafael. Pode ter certeza. Vai chegar a nossa hora. Mas esse papo, ele acontece ou qual é meu pacote de contratação e fica por aí? Eu queria fazer um resgate histórico desse tema que tu está trazendo, que eu acho bacana, que é um pouquinho o que aconteceu, que mudou e permitiu essa história do propósito. Até os anos 90, não se falava disso. 2 fatores essenciais nos anos 90 mudaram essa lógica. O primeiro foi o fenômeno da globalização. Quem começou, como eu, a trabalhar nos anos 90, talvez lembre a expressão reengenharia. As reengenharias eram as reduções de estrutura e as empresas deixaram de ter uma promessa de plano de longo prazo. Surgiu a ideia da empregabilidade, eu tenho que começar a cuidar da minha carreira. E o segundo ponto, no Brasil, foi o Plano Real em 94, porque até então a gente não conseguia nem ter uma moeda. País em que não tem um mínimo de estabilidade econômica, ninguém consegue planejar nada. Por isso que as pessoas operavam em modo de sobrevivência. Entra na empresa e deu. Essa história de propósito, satisfação, interesse, é uma conversa dos anos 90, final dos anos 90 para cá. Então, sim, tem muitos profissionais, principalmente aí os mais jovens, que já surfam uma onda em que com uma macroeconomia um pouco mais resolvida, eu posso começar a fazer escolhas dessa natureza, né? Tanto é que o tema carreira ele é um tema muito mais desenvolvido em sociedades em que a economia permite esse olhar. Então, sim, as pessoas estão mais preparadas para isso. Só que tem um efeito colateral essa discussão e um tabu. Talvez no propósito de carreira e vida do Ricardo, ele como executivo de uma empresa, queira em algum momento ser mediador,
querer em algum momento ser sócio de uma empresa, ter outras fontes de trabalho. Como é que ele discute isso na empresa? Será que a empresa está aberta para isso? Será que... Acho que agora ele vai te dar um exemplo pessoal e particular quanto a isso. Pegou a pessoa certa. Eu saí da empresa para fazer o que eu queria. Então é isso. Então tem o propósito e por isso que eu defendo, inclusive, um dos artigos que eu escrevi para o Valor foi o tabu do plano B. A empresa tem que acolher essa possibilidade de ver. Claro que tem questões que podem gerar conflito, mas tem muitas que não geram. E ainda é tabu discutir isso dentro das empresas. Então eu vou dizer, não, é bacana discutir propósito, desde que seja dentro do meu negócio, ou seja, a pessoa não pode ter nenhum olhar mais ampliado. Então vejo que, de novo, a gente está discutindo uma mudança e uma amplitude nessa lógica de comando e controle para, de fato, uma lógica de conversa, de diálogo. Porque se eu quero ter os melhores comigo, eu vou ter que acolher os interesses de carreira das pessoas. Porque se eu suprimir goela abaixo, os caras vão embora. Esse é o ponto. Aí é que entra o ponto do líder ser mediador, de poder mediar entre os interesses da empresa e o interesse do colaborador, do indivíduo que vem com o CPF dele para a empresa. Né? Perfeito. Interessante, Rafael, eu também vivi isso, essa reengenharia, acabei num processo de terceirização de um departamento jurídico, que é mais ou menos isso também. Aí nós tivemos condições, depois de planejar e combinar nossos ajustes aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito interessante de ouvir sobre o home office. Agora está todo mundo de uma hora para outra em home office. E aí tem gente, empresas de tecnologia, dizendo que o home office vai perdurar, umas só vão trabalhar assim. Por outro lado, aí ali uma reportagem do JP Morgan, né, a maior instituição financeira dos Estados Unidos, dizendo que nada disso, que essa produtividade não melhorou nada e que eles acham que ainda se perdeu muito em interações. Os funcionários têm criatividade e trocam ideias na medida que se encontram e interagem. Nós somos seres sociais. Como é que tu identificas isso no mercado de trabalho atualmente? Como é que tu está percebendo? Às vezes, André, a ruptura, né, e a gente vê uma ruptura, ela serve para a gente viver o outro lado e encontrar, né, uma zona de equilíbrio. Então, essa pandemia, ela testou empresas que jamais admitiam que alguém pudesse trabalhar 1 hora por semana em casa, botar o cara 100% do tempo em casa e ter que segurar a onda. Eu acredito que o futuro é híbrido. Esses rituais que acompanham o conceito do trabalho, que é almoçar com as pessoas, dialogar, trocar ideias, escutar o que está acontecendo, aprender no convívio, não vão suprimir, né? Não vão sumir de uma hora para outra, para a gente entender que os ganhos logísticos, de custo de escritório, compensam todo o resto. Eu acho que o futuro, assim como eu não acho que as estruturas hierárquicas vão desaparecer, que todo mundo vai virar o Spotify ou a Amazon, ou seja, as estruturas de trabalho serão híbridas, o jeito de trabalhar também será. Então é provável que as empresas encontrem modelos em que o André possa dizer, bom, eu acho que 2 vezes por semana na minha equipe funciona bem, mas e eu vou ter que também olhar o indivíduo. Não dá para ter regra geral. Talvez a regra seja, permite a construção de modelos híbridos, eu vou olhar a realidade do André. Tem pessoas que declaradamente se dizem não felizes no home office, seja pela estrutura física que ele tem em casa, pela solidão, pelos aspectos psicológicos envolvidos. E tem pessoas que se dão muito bem e estão muito felizes no home office e talvez possam ter um home office mais ampliado. Então, eu acho que o futuro é híbrido e que nós vamos conviver com os 2 modelos. Que bacana, porque eu vi uma pesquisa... Está em depressão, viu, o Rafael? Eu tenho um amigo que está em depressão, liguei para ele hoje, assim, cara, como é que tu está? Estou em depressão, estou apavorado. Disse, por quê? Com a possibilidade de vir a vacina e eu ter que voltar para a empresa. Toda vez que eu leio que a vacina está chegando, eu fico deprimido, o cara disse. Você sabe que é tão interessante isso que eu já vi prédios, isso eu imagino que vai ser um futuro, com certeza, de prédios que transformaram áreas comuns de salão de festas em áreas de coworking. Eles já botaram chiqueirinhos, enfim, mesas no próprio prédio, porque tem pessoas, os prédios hoje não são construídos, enfim, com apartamentos muito grandes e espaçosos. Então, pegaram essas áreas e construíram áreas de coworking, né? Olha como está mudando o trabalho. E empresas, agora também, enfim, se desfizeram de grande parte da sua estrutura e se transformaram em escritório de coworking também. Então, assim, a equipe XYZ se encontra X vezes por semana no escritório e nos outros dias fica em casa. Então, isso já está acontecendo, né?
E fora isso, que me parece, até indo ao encontro do que o Eduardo falou, toda essa questão do gestor hoje ser também, ser um mediador, isso me parece que aponta muito para uma necessidade, como mediador, de saber dialogar, de conhecer as formas de comunicação não violenta, de saber dar um feedback adequado, de saber ter a escuta ativa, enfim, tudo que nós aprendemos como mediadores parece ser hoje uma necessidade geral, né, nessa nova sociedade. Tu conheceres essas técnicas para conseguir, então, levar adiante a tua empresa da melhor forma possível. Eu, ano passado, naquele mundo que tinha evento e todo mundo se reunia, se aglomerava, eu já quase não me lembro mais, mas isso acontecia, né? Pela Câmara Americana, que eu participo lá do conselho, a gente costuma trazer de tempo em tempo o Ram Charan, que é aquele guru, né, de Harvard, indiano, que escreve muito sobre gestão de pessoas e tal. E eu tive a oportunidade, num almoço pré-evento, conversar com ele. Aí, no final, eu perguntei para ele, né? O cara tem 500 livros sobre liderança. E eu perguntei para ele, mas resumindo essa história, o que é o tal do líder orientado a pessoas? O que é isso, né? Aí ele me olhou e disse assim, quer saber mesmo? Olha a agenda do cara. Quanto tempo ele tem para conversar sobre o indivíduo? Ou ele dedica 100% do tempo para conversar sobre a meta, a rotina, o processo, e acha que isso é papo do RH. Então, o conversar sobre o indivíduo, desde essa questão que a gente discutiu agora, como é que o Ivan está lidando com o home office? Está legal? O que o cara precisa? É isso, não é? Como é que está até questões mais profundas, o propósito, para como é que o cara se vê no futuro, para que área ele quer ir, para onde ela está imaginando a carreira. Então, esse líder que dedica tempo para investir nisso é um líder orientado a pessoas. Parece óbvio, mas por que muita gente não faz? Eu escuto relatos frequentes e dizem, não, Rafael, mas isso, de novo, o mesmo lá da indústria química e outra empresa diz o seguinte, tá bom. Aí eu começo a fazer 5, 6 conversas de carreira e a empresa não tem vaga, não tem aumento de salário e não tem cargo. Eu começo a cutucar o cara com o tema carreira e não tem nada para oferecer. Que fria é essa? E aí vem a minha questão. O diálogo não é um diálogo de cargo, salário, de promessa, é um diálogo de desenvolvimento. Inclusive, o local para discutir os ruídos ou possíveis conflitos decorrentes dessa frustração é o próprio diálogo. Olha, a estratégia não está dando certo, eu estou querendo mudar de área e não estou conseguindo. Bom, então vamos mudar a estratégia aqui, você vai estudar uma outra coisa, vai se aproximar da área, mas não fugir do tema, porque é conflituoso. É um tema tenso, lidar com expectativa, lidar com frustração, lidar com achatamento de estrutura, e a liderança muitas vezes foge do tema ou joga para o RH, porque acha que deveria ter respostas objetivas do tipo cargo e o salário. E a nossa proposta, quando trabalha o tema, é justamente dialogar as estratégias e as frustrações. O que eu percebo assim é que existe um preconceito, né, de que dialogar dentro das empresas é perda de tempo. Isso. Da parte do gestor, né? Ou seja, falar de questões pessoais dos indivíduos, não é esse o fórum adequado para isso, ou, como você falou, manda para o RH, ele que se entenda lá e converse. E como se houvesse uma separação entre o indivíduo e tudo que ele carrega consigo, do resultado que ele vai gerar e, mais ainda, do lucro que a empresa vai oferir, né? Então, obviamente, pessoas mais satisfeitas no ambiente de trabalho produzem mais, né? E isso, os números mostram, as pesquisas passou aí, mostram. cara, desculpa te interromper, mas passou o que? Um guaxinim aí, cara. Um esquilo. É uma jaguatirica. Ele fingiu que nada aconteceu. Deu uma empurradinha, né? Eu tô na selva. Sai da frente. Empurrou o bicho. Linguagem corporal. Não. É uma gata. Aquele é o funcionário dele, que ele faz assim, ó, mediei, entendeu? Nada parecido com o cara mediação incidental. Tomando banho durante a live, nada disso, é só um gato, nada demais. Rafael, o que eu consigo observar assim, do que você traz para a sala é que, na verdade, um líder ele tem que negociar e mediar entre a turma dele. Aqueles colaboradores, ele anteriormente ele tinha aqueles ruídos que dentro da empresa ele via
os mecanismos e os processos dinâmicos acontecendo, há uma percepção maior quando nós estamos on-site. Hoje, quando esse gestor está distante em função do home office, esses ruídos vão ficar obstruídos pela ausência de contato humano. Como é que você percebe essa alteração de modelo para o gestor poder administrar esses pruridos, egos, que acabam gerando conflitos que prejudicam a dinâmica e o resultado da empresa? Porque, evidentemente, com aquele primeiro comentário que eu havia tocado com relação a mediações entre o indivíduo e o sócio e o proprietário da empresa, que o gestor faz em benefício da empresa. Agora, é uma gestão entre os indivíduos colaboradores da empresa, que esse gestor não terá o acesso direto. Os nossos gestores hoje já estão preparados para isso, já estão obtendo ferramentas para conseguirem lidar com essa nova dinâmica? É um excelente ponto, Eduardo. Eu acho que é um desafio, né? Principalmente para as empresas que não tinham essa experiência de trabalho de home office, de trabalho à distância, porque tem que ter estágios diferentes, tem empresas, algumas do setor de tecnologia, posso citar um exemplo de uma empresa conhecida nossa no Brasil, que é a Dell, né? A Dell é uma empresa que usa modelos de home office há muitos anos, tem líderes e pessoas que eu conheço que nunca viram presencialmente a equipe dele, nunca viram, trabalham à distância todo o tempo. Então esse cara já faz parte, mas para a imensa maioria dos líderes isso é um desafio novo e sim traz complexidades, porque esses ruídos que eram geridos através de uma conversa informal, um café, o pulso do que está acontecendo mudou. E o que a gente tem recomendado é que o líder crie momentos de conversa sobre o indivíduo. Ele não pode imaginar que não tem nada acontecendo e discutir a meta, o processo, a rotina, o projeto dele. Então, eu acho que ele tem que sistematizar momentos que às vezes eram momentos mais informais, que eram momentos que aconteciam naturalmente por estar em home office. Então, é um desafio adicional. E acho que também tem um outro ponto aqui, porque a gente está falando muito do líder e certo que está correto falar, mas a gente também tem que falar um pouco do indivíduo, né? Independente de ser líder ou não. O indivíduo também tem que procurar essa conversa. Ele também tem que abrir o espaço para o diálogo. Porque por mais que eu seja um líder interessado, se a pessoa não quiser conversar, não dialogar e ficar naquela agenda mimimi, reclamando o tempo inteiro da empresa como se fosse um consumidor que tem que receber coisas prontas, é muito difícil para o líder gerir também. Então, líder ou não líder, tem uma mudança também do indivíduo. Eu tenho trabalhado um tema que chama reportabilidade online. Eu sou indivíduo de um time. Eu também tenho que criar a minha estratégia de reportabilidade. Não posso ficar jogando tudo. Mas o meu líder isso, o meu líder aquilo. Bom, mas eu estou trabalhando. Eu vou criar aqui uma forma mínima de mostrar o que eu estou fazendo, mandar um e-mail, construir uma apresentação mínima para comunicar o que eu estou fazendo, endereçar. Porque, de novo, naquela lógica da hipossuficiência, a pessoa fica paralisada sempre reclamando da empresa. Como se eu nunca falei com nenhuma empresa, porque a empresa, o que é? Eu sempre falo com as pessoas. O CNPJ não fala. As pessoas somos nós, né, dentro da organização. Então, eu acho que também estimular uma agenda que o indivíduo proponha e que não fique jogando tudo para o líder também é um desafio. Porque senão é pesado, né? O líder tem que estar todo mundo. Esse mindset, Rafael, eu acredito que seja o que as empresas estão buscando muito no mercado. Um mindset de crescimento. E não aquele que está, como o Ricardo havia comentado, aquele que está sempre buscando, que está querendo receber, somente tomar e não consegue entregar para a empresa. Tem que haver uma conjunção de ambos os lados e, evidentemente, que o indivíduo que tem esse mindset de crescimento vai ser aquele que vai ser, sempre obter espaço no mercado. Eu acredito que você tem alguma colocação. Eu tenho 3 perguntas. A primeira pergunta é se eu posso fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, eu tenho que esperar e fazer uma. Seu tempo está esgotado, desculpa. Meu tempo não pode. Só pode fazer uma pergunta, Evan. Tu não vai ter 3 perguntas. Respondi a primeira, eu vou fazer as 2, então. Vai ter não e não. Eu vou lembrar todas, Ivan, mas faz aí. Tranquilo aqui, a gente também às vezes esquece o que está falando. É isso aí mesmo. Rafael, assim, eu queria saber, a gente está falando de que vem aí um espaço, talvez uma cultura de negociação, uma cultura de eu colocar o meu ponto de vista, a minha vontade, o meu plano diante da empresa e vice-versa, né?
Ou seja, é um espaço mais negocial. Tá? Eu te pergunto assim, as pessoas que estão começando as suas carreiras, né? Esse pessoal que tem 20, 25 anos, sei lá, que está chegando no mercado de trabalho, está começando a alcançar posições mais importantes, eles já vêm com esse mindset de negociar um pouco mais, já vêm uma mente mais aberta, ou eles ainda são duros, como eram antigamente, eu sou o líder e eu resolvo e eu sei tudo. Né? É a primeira pergunta. A segunda, junto com isso, é se as empresas começam a se dar conta de que está nascendo uma oportunidade de espaço negocial dentro da empresa, como se tivesse uma sala de negociação, como tivesse o profissional negociador dentro da empresa, aquele que recebe essas demandas e que começa a encaminhar isso como um mediador empresarial, mediando causas internas e talvez externas. Se tu não te lembrar das perguntas, eu te ajudo. Tá bom. Rafael, até me lembro, eu tenho que descobrir as respostas agora. Rafael, para dar um tempinho para você pensar nas respostas, lembra que a gente falou do ombudsman, do camarada, de uma área interna dentro das empresas para fazer essa grande amarração aí também, agregar aí na discussão essa possibilidade de ter esse ambiente que o Ivan fala. Em relação ao jovem, vamos tentar conectar os temas. Em relação ao jovem, eu acho que tem um pouco de tudo nessa história, porque veja bem, a perspectiva de trabalho, ou que a gente chama de técnica de saliência do trabalho, o jeito que a pessoa pensa a carreira, é um conjunto, um mosaico que ele vai montando ao longo da formação dele e tal. Como na universidade, no ensino médio, se trabalha muito pouco esse tema, os jovens chegam muitas vezes com o mindset dos pais, do que eles leram, do que eles viram. Um pouco mais com o tema satisfação e propósito, porque o mundo pós-plano real no Brasil permitiu um olhar um pouco mais ampliado para trabalho e menos modo de sobrevivência. Então, acho que isso é um traço comum nesses jovens que entram no mundo do trabalho, mas muitas vezes a visão é cadê o plano de carreira da empresa? Ou seja, o camarada quer trabalhar de bermuda, patinete ou skate, mas está com o mindset dos anos 70, de 40 anos atrás. Então tem um pouco de tudo, e aí eu acho que o tema é educação sobre carreira. Essas conversas que a gente está tendo aqui precisam ser ampliadas. O jovem precisa ter ferramenta para pensar a carreira dele e não delegar. E tem alguns mais protagonistas que já se informaram, que foram atrás do tema e que chegam já com esse modelo de construção, diálogo e menos com comando e controle, paternalismo e plano de carreira da empresa. Então, eu acho que é um período de transição e é compreensível que seja, porque são 100 anos no modelo baseado em hierarquia, comando e controle, para um pequeno período de transição. Em relação à segunda questão do mediador, e aí conectando com a questão lá do Ricardo, eu acho que está crescendo o espaço de intensificar as jornadas de diálogo e investir mais tempo no desenvolvimento das pessoas. Eu não chego a ver uma figura específica para isso, mas um grupo de pessoas com maior habilitação. Então, a gente tem feito já, na metodologia de diálogos, a gente já treinou mais ou menos 5 mil líderes no país e 70 mil pessoas já passaram por essas conversas, o que mostra que muita empresa vem investindo nisso. E tem outras abordagens, né? A Daniela comentou lá, abordagem de comunicação não violenta, investir nos temas de comunicação. Então, eu vejo que as empresas, principalmente as que já se deram conta que precisam de um novo olhar para o tema, estão colocando a liderança para debater e discutir isso, que eu acho que em algum momento pode desaguar em figuras que algumas empresas chamam de embaixadores do tema, que dominam mais a metodologia e que podem ajudar a replicar essa lógica, esse processo, essa ferramenta de diálogo, né? Porque não adianta eu chegar para a pessoa e dizer, vai dialogar, mas o cara não sabe como dialogar, nem por onde começar, nem ele precisa de ferramenta. Então, nesse sentido, sim, eu acho que tem espaço para a empresa, e isso acaba já acontecendo, às vezes até de maneira informal, de algumas pessoas que acabam sendo impulsionadores dessa ideia, porque eles acreditam na causa e começam a replicar dentro da empresa. Então, é uma jornada. O legal é que é uma consequência de uma mudança de mentalidade da empresa. Ela vai mudar a tal ponto, ela vai assumir esta nova habilidade de negociar internamente, a ponto de talvez até chegar a criar um cargo ou um facilitador para o exercício dessa nova habilidade. E, Rafael,
tu percebes que cada vez mais as empresas estão valorizando as chamadas soft skills, a pessoa ter capacidade de se adaptar, ter criatividade numa nova forma de trabalhar. Como é que tu percebes isso? Te passa essas necessidades? Eu acho que sim, e tem uma delas que eu queria destacar, considerando essa tua pergunta, André, que é a curiosidade. A curiosidade é o motor do protagonismo, ou do intraempreendedorismo, que é a fala que o Eduardo fez um pouquinho antes lá sobre o cara que impulsiona, que tem esse novo perfil, né? Esse camarada que ele é curioso. Tem uma italiana que chama Francesca Dino, e ela estuda curiosidade. E é um estudo global que ela fez recente, ela diz o seguinte: ninguém discorda que curiosidade é importante. Então, os scores sobre a validade da ideia, a importância dessa soft skill é enorme. Só que quando ela estuda quem consegue na prática ser curioso, os scores caem muito. Ou seja, na média, e esse é o estudo da Francesca Dino, os ambientes não favorecem ainda a curiosidade. Então, de novo, né, a gente vai estimular o indivíduo, mas a gente tem que criar um ambiente que favoreça. O camarada que é curioso, muitas vezes ele incomoda, né? Começa a fazer um monte de pergunta, o camarada já não quer, ele vai na outra área lá perguntar, opa, mas para aí, reporta para mim, tá lá falando com outro cara, mexe com as estruturas de comando e controle. Então, eu acho que cada vez mais as empresas querem outras habilidades, intraempreendedorismo, curiosidade, adaptabilidade, mas elas vão ter que rebolar para lidar com os efeitos disso na estrutura. E aí volta aquele tema que a gente falava antes de preparar o ambiente para isso. Mas no fundo, E Rafael, a importância das perguntas certas, né? Da curiosidade. Né? No fundo é uma questão de fazer pergunta, né? No fundo é uma questão de geração do ambiente de confiança, né? Porque poder, comando, né? Pô, se eu compartilho o poder, daqui a pouco eu vou ser demitido porque o camarada lá vai ser colocado no meu lugar. Então, esse tema da confiança, e ele aparece também na mediação com muita força, né? É algo que também só se constrói através de diálogo, não é verdade? Excelente, Ricardo. A confiança, ela é chave para essas conversas de carreira. Eu até me lembro um texto que eu escrevi também para o Valor que chamava Deprimente Necessidade de Agradar o Chefe. Ou seja, se eu não tenho confiança na relação, eu vou dizer para o meu chefe aquilo que ele quer ouvir sobre a minha própria carreira e não aquilo que eu gostaria, por medo. Então, se eu não tenho uma relação de confiança pró-desenvolvimento, a gente entra naquele jogo corporativo que pouco ajuda o desenvolvimento. Sem dúvida, a confiança é uma moeda organizacional importante, porque daí eu consigo dizer o que eu penso e com isso a gente consegue construir um espaço novo, seja na área ou em outra área, ou num projeto, ou até mesmo saindo da empresa. Um dos receios que muita gente tem é dizer assim, não, mas eu começo a dialogar e vai embora. Bom, mas se é o melhor para a carreira dele, isso é uma construção, faria sentido reter alguém que não queria ficar só para o cara ficar fazendo de conta que está remando? Então, a confiança, sem dúvida, é uma qualidade da relação fundamental, é um atributo, e a gente diz, inclusive, que ela é uma das características do protagonismo. Porque como é que eu vou ser protagonista se eu não confio na relação, ou eu não construo uma relação de confiança? Muito bom. Rafael, com relação à negociação, vamos dizer assim, você não é uma criança hoje, não está no mercado há 3, 4 anos. Você entende que está havendo uma mudança de cultura entre as partes que trabalham nesse processo de busca por uma posição no mercado, estão aprendendo a negociar melhor entre si, ou ainda existe uma espécie de prestação de serviço, topa o que vier pela frente? Eu acho que vem melhorando, eu acho que as pessoas, os que estão em transição, por exemplo, vêm cada vez mais trabalhando com a ideia de que não basta encontrar qualquer coisa, eu preciso encontrar um projeto que faça sentido e, portanto, eu negocio, eu discuto, eu investigo mais antes de aceitar. Mas, claro, que o Brasil é um país há alguns anos machucados por uma crise permanente de emprego, o que retira muito a capacidade de escolha. Então, acho que tem um grupo, quando a gente fala aberto, assim, tem que ter esse cuidado, porque tem um grupo que, sim,
os mais talentosos, bem formados, em áreas que tem muita procura, que negociam mais, discutem mais. E, infelizmente, tem uma massa onde a gente, inclusive, olha desemprego estrutural como um problema grave que a gente vai enfrentar, né? A substituição de pessoas por tecnologia e pessoas com baixa formação que não têm capacidade alguma de negociação, escolha, o cara trabalha no que tem. Então, eu acho que a gente vai viver um mundo nos próximos anos em que a gente vai ter um grupo, uma elite de trabalho que vai poder negociar, que discute, que consegue ser protagonista, e um grupo de pessoas que, infelizmente, vão ficando marginalizadas pela evolução permanente do trabalho, que é uma questão que a sociedade vai ter que endereçar. Ótimo. E mais um ponto que eu gostaria de realçar por aqui. Eu acredito que você tenha testemunhado muitos episódios de negociação onde os resultados tenham sido satisfatórios para as partes envolvidas, o conhecido ganha-ganha. E acredito que tenha tido oportunidade de participar de situações onde as partes acabaram perdendo de lado a lado. Você teria alguma história para trazer aos nossos espectadores com relação a resultados e procedimentos de negociação? Pois é, tem um caso que eu tenho comentado em alguns eventos que eu participo, que é um caso de uma pessoa que trabalha numa planta, né, numa industrial no Nordeste, numa usina, e eu estava num desses eventos falando sobre carreira e falando sobre protagonismo, enfim, e ele me chamou a atenção porque ele levantou as mãos assim no meio do evento e disse, olha, graças a Deus que vem alguém que falar de carreira e protagonismo, porque o meu sonho é ser uma referência técnica no que eu faço e a empresa passa me enchendo o saco para ser líder, eu não quero, e começou numa etapa de um projeto, olha, eu consegui colocar o que eu quero e a gente negociar um espaço em que eu consiga dizer o que eu penso. Então, aquilo foi quase um desabafo que essa ideia de diálogo de carreira estava permitindo ele se colocar, né? O que a gente entende que deveria ser óbvio, mas quando a gente olha no dia a dia da empresa, não é muito fácil negar uma promoção, não é fácil negar. Tem códigos, inclusive, implícitos em algumas empresas que é assim, nega uma posição, beleza. Negou a segunda, vai para a geladeira, para a Sibéria ou para onde for, não te chama mais para nada. Então, vencer isso através de negociação foi um case que me chamou a atenção. E o segundo foi de uma indústria de São Paulo, estava com uma posição em aberto para Manaus, e uma das pessoas implicadas na possível movimentação de carreira e que estava dialogando era uma mulher com 2 filhos pequenos, divorciada. E um dos gestores envolvidos disse, olha, mas não pode ir, porque tem filhos pequenos, não vai dar certo e tal. E aí aquela discussão eu participava conversando, dizendo o seguinte, olha, mas você está dizendo que se você fosse mulher com 2 filhos pequenos, não iria, mas você não é, tem que dialogar. Resultado, a partir do diálogo, a pessoa fez o movimento, está lá, mudou, foi para Manaus. Então, quer dizer, a gente não pode inferir, e acho que essa é a grande mudança, né? O diálogo e a construção pode gerar uma solução melhor. O Ricardo antes comentou a questão da pessoa como um conjunto. A gente entende que a carreira é esse conjunto de temas, envolve também a vida fora do trabalho, a gente se carrega para onde vai. Eu preciso considerar isso, mas não inferir. O fato dela ser mulher, ter filho pequeno ou não ter, é ok, é um dado, mas eu preciso dialogar. E para isso eu preciso de uma liderança a fim de fazer essa conversa. Então acho que são 2 cases que me marcaram da importância desse diálogo para a construção de uma situação de movimento de carreira. Complementando com algo que você havia comentado minutos atrás, com relação ao estereótipo. Esse gestor, ele estava enxergando, vendo essa senhora, essa mãe divorciada com 2 filhos, vendo com uma estereotipização de que ela seria inviável indo para Manaus. Mas, na verdade, quando você tirou esse véu, dizendo que você tem que escutar, e a questão é toda o diálogo, enfim, deu um ganha-ganha para os 2 lados. Obrigado, Rafael. Pessoal, nós estamos completando aqui o nosso sala de mediação, mediações necessárias para o futuro do trabalho, com o Rafael Souto. Eu gostaria de dar uma rodada final aí para todo mundo poder dar mais digamos assim, um fogo amigo para o Rafael trazer mais informação para nós aí. André, vai lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu fiquei curioso na nossa conversa inicial com o Rafael, porque eu comentava que está havendo muitas mudanças nas relações de trabalho, e eu acho que o emprego
quase em extinção, exagerando. Mas como é que tu vê isso no mercado, principalmente quando tu falou que hoje em dia existem as carreiras em nuvem? Eu fiquei bem curioso de saber como é que essa organização, como é que essas questões estão acontecendo. Eu tenho uma leitura, André, que o emprego formal não vai desaparecer. O Jeremy Rifkin, né, que até foi Nobel, escreveu um livro chamado Fim dos Empregos, e ele dizia que até 2020, boa parte da população economicamente ativa teria que ser empreendedor ou algo assim, porque o emprego formal, pelos custos, enfim, uma série de aspectos que ele coloca no livro, não seria mais viável. Não é o que se vê. Eu acho que o emprego ele é base do sistema capitalista, ele é renda certa, consumo, faz parte do jogo que a gente vive na sociedade. Mas ele está cansado como modelo, e aí sim, a estrutura linear, piramidal, de evolução, ela força as empresas a fazer ajeitogramas, ou seja, ficar criando cargo para as pessoas, e isso não é mais compatível com a estrutura de custos. Subutiliza o potencial das pessoas, ou seja, o cara está lá preso numa caixinha, poderia contribuir por algo muito mais. Então, o que a gente vê são as empresas criando estruturas flexíveis, que aproveitam o potencial do indivíduo além da caixinha que ele ocupa. O nome disso, genérico, é carreira em nuvem, que se manifesta através de hubs, squads, projetos, metodologias ágeis, e que o André é lá, diretor financeiro ou diretor jurídico, e pode participar de um hub de inovação e de tecnologia. Então, cada vez mais eu vejo, mesmo em sistemas mais tradicionais, a empresa se dando conta que ela precisa ter a estrutura linear, piramidal e modelos flexíveis em que as pessoas vão girando dentro da empresa conforme os seus interesses de carreira e os projetos que surgem. A Toyota, por exemplo, que a gente atende, hoje ela considera oportunidade de carreira para você se candidatar a uma vaga ou a qualquer projeto em andamento. Tudo é carreira. Então, nesse sentido, a ampliação da ideia da contribuição ligada a cargo é uma mudança. Claro que tem bastante polêmica nisso, né? Novas soluções trazem consigo novos problemas. Como é que fica a questão jurídica, né, dessa expansão de cargo? Como é que fica a avaliação de desempenho do cara? Onde é que está o dinheiro que está todo no linear? Como é que eu premio lá no outro modelo? Tem uma série de questões, mas eu acho que o futuro é esse. Cada vez mais oxigenação, mais híbrido em nuvem. E acho que, do ponto de vista do indivíduo, a gente tem que pensar em carreira em ciclos. Né? Eu não gosto da expressão pós-carreira, né? Porque não tem carreira é uma, ela tem ciclos de carreira. E o ciclo do emprego, ele é finito. Ele talvez não seja finito na sociedade, mas na vida do indivíduo uma hora. Ele não arruma mais emprego e ele tem que buscar outras coisas. Então, acho que essa é a abordagem que a gente vem usando. Pense a sua trabalhabilidade. Se for empregado, usufrua disso por um tempo e vá construindo alternativas distintas. O Rafael, sei que teu target são altos executivos, né? Mas para deixar uma mensagem para quem está entrando no mercado de trabalho, ou está querendo mudar de emprego, mudar de carreira, e agregando a isso eu escutei outro dia um consultor falando que hoje não se contrata mais por formação tanto, mas mais por habilidades, né? Então, daqui a pouco o cara é formado em direito ou engenharia, mas é um chefe de cozinha, por hipótese. Então, para você deixar uma mensagem, a gente acho que já está encaminhando para o final, né? Para esse público jovem, né? Eu e todos aqui que vêm da área jurídica, né? Tinha aquela coisa, se forma, faz pós-graduação, mestrado e tal, e tal, e tal. E hoje isso tudo, obviamente, continua muito importante, mas, sobretudo, as habilidades, né? Então, até para montar um currículo, eu imagino que isso tenha que, de alguma forma, aparecer. Então, se você pudesse dar uma dica aí para o nosso público mais jovem, seria bem legal. Legal, Ricardo. Boa tua provocação. Para responder ela, eu faria uma pergunta. O que é carreira? O que é carreira? Carreira, durante muito tempo... Eu posso para a sua vida. Para sua vida. Para sua vida. É isso. Boa, porque a carreira durante muito tempo foi essa associação, formação e sequenciamento de cargos. Sim. Hoje a gente diz que a carreira é a sequência de experiências significativas para o indivíduo. Então, para o jovem que está começando, quais são as experiências significativas que ele quer ter? Menos cargo, né? Essa lógica de carreira baseada em cargo. Inclusive, o meu último artigo de 2 quintas atrás foi: se você quer crescer na carreira,
pensando em jovem, deixe de pensar em cargos. Construa um conjunto significativo de experiências e o cargo é consequência disso. E essa ideia de carreira baseada em experiências significativas está realmente cada vez menos desvinculada da formação. Não que ela não seja importante, ela é muito importante, mas ela não determina, como era no passado, uma obrigatoriedade de sequência em determinada atividade, ou como se o cara fosse um louco que mudou, o cara fez arquitetura e foi trabalhar com outra coisa, desperdiçou. Não é mais essa lógica. As formações, até porque elas hoje já são formações que eu posso estar fazendo de diversas formas, com muito mais fluidez, não são condenatórias, elas expandem possibilidades. Então, eu acho que essa é a vibe do futuro do trabalho, conjunto de experiências significativas. Bacana. E para quem é jovem, investir tempo em reflexão sobre carreira, considerar cenários, dialogar também, independente de estar trabalhando ou não, porque eu posso... Um jovem pode buscar alguém de referência, um amigo, alguém importante, para ele ir montando o mosaico dele a partir desta construção. A carreira não surge, ela é construída. Obrigado. Ótima eu vou dica. fazer uma pergunta, mas eu vou fazer meu último comentário no final do nosso encontro. E já que nós estamos falando em... Posso te interromper, Ivan? Posso te interromper? Só por 2 segundos. Só para deixar os colorados tranquilos, Inter 2, América de Cali 0. Ah, melhorou. Nem sei mais se eu vou fazer meu comentário. Rafael é gremista, viu? Foi uma indelicadeza com o convidado. Tu não me brifou antes, aí eu falei. Eu respeito todas as escolhas. A diversidade é o meu mantra. Grande, Rafael. Mas a minha pergunta é o seguinte... Essas escolhas mais duvidosas eu respeito. Rafael, desde quando que o Ricardo está assistindo o jogo no meio da sala de mediação? Fica esquisito isso aí, né? Ou aquele guaxinim que passou ali contou para ele o resultado. Exatamente. O meu último comentário é assim, não é uma pergunta, mas o Rafael fica à vontade para contribuir com a experiência dele. E estamos falando que experiências são os que contam agora, a carreira é uma sucessão de experiências que te levam a uma construção maior, que te levam a um resultado melhor, a um destino diferente, enfim. E hoje, a mediação, ela traz uma oportunidade muito interessante para quem tem experiência, para quem viveu muitas experiências, já se aposentou ou já não vê mais sentido, por exemplo, numa advocacia beligerante, que é um outro caminho. Vou aproveitar esse espaço para dizer a todos que, enquanto a gente vê muitas portas se fechando no mercado de trabalho, a mediação é uma porta que se abre e que vai trazer muitas oportunidades para todos, porque, por exemplo, se você vai hoje ao judiciário buscar a solução de um conflito que poderá levar de 7 a 10 anos, numa mediação você pode resolver isso em 7 a 10 encontros, 1 mês ou 2 ou 6 meses. E eu acho que eu não erro se disser que vai ter um custo talvez 5 vezes menor do que se fosse no judiciário. Ou seja, minha contribuição em últimas palavras é dizer, legal que a mediação hoje é uma porta que se abre para quem tem experiência e quem vai se preparar, obviamente, mas eu acho que ela é uma carreira muito perto de tudo isso que se falou, de negociar, de entender, de confiar, de construir confiança, de construir soluções criativas em conjunto e, principalmente, de pegar aquelas pessoas que dizem, olha, eu cansei, eu não quero mais, ou achava que estava no fim, ele tem aí um novo começo. Boa. Trabalhabilidade, né? Estudar. Trabalhabilidade é uma porta aberta. Trabalho. A gente diz, né, Eva, para não me alongando assim, mas nessa tua fala sobre a mediação como estratégia de carreira para um indivíduo, usar o meu ativo intelectual para contribuir
pode se dar de diversas formas, né? E a mediação é uma das formas de uma estratégia de carreira neste mundo em transformação. Assim como a pessoa participar de conselhos de administração, dar aula, participar de projetos ou ser empregado de uma empresa. Quer dizer, é trabalho, né? A ideia mais ampla de trabalho. E a mediação é uma das formas de trabalho e de contribuição. E eu acho, vocês são os especialistas no tema, que a mediação no ambiente empresarial vem ganhando força, né? A mediação, o conceito de mediação dentro das empresas vem ganhando força. Então, eu acho que também é uma transição e uma caminhada nessa área, não? Sim. Bom, eu acho que a gente está se encaminhando para o final, então eu vou fazer aqui, começar com o fecho. Primeiro, te agradecer, Rafael, dizer que foi, assim, fantástico te escutar, fantástico ver essa visão de mercado, de carreira das empresas, enfim, essa visão hoje mais multidisciplinar também que o mercado e que as carreiras estão tomando, muito legal mesmo, muito enriquecedor, então muito obrigada pela tua presença aqui hoje com a gente, e quero fazer como uma boa gremista uma consideração que o Inter acabou de tomar um gol. Então, né, vamos ver se até... Hein? Ô, secadora, hein? Sempre tem uma mente torta numa empresa. Você que trouxe o assunto, né? Eu só estou aqui complementando, né? São complementares. Ela só atualizou os números. Só atualizei, não faz mal para ninguém, né? O gato subiu no telhado. Não deixa o gato subir no telhado, pelo amor de Deus, deixa o gato aqui. Segura o gato aí, ô Ricardo. Então é isso. E muito obrigada, Rafael, e concordo com o Ivan. Ivan, na verdade, não só com relação à mediação, mas eu acho que aí nesse novo mercado de maior adaptabilidade, de maior espaço, de maior inovação, de maior criatividade, gestão de pessoas, humanizado, eu acho que a gente tem, na verdade, um grande espaço de desenvolvimento, de melhor qualidade de vida, de conseguir se adaptar melhor com família, com carreira. Enfim, acho que existe aí pela frente um futuro muito bonito e muito bom de se viver. Então, não tem que estar com essa ansiedade, né, de que as coisas estão mudando, mas, assim, surfar essa onda e tentar, então, se enquadrar aí no que está por vir. Muito obrigada por nos deixar um pouquinho mais enquadrados aí nesse novo futuro. Legal, obrigado. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Sem dúvida alguma, a tua experiência nos trouxe, aos ouvintes e espectadores do Instituto ADR Brasil, Sala de Mediação, trouxe uma luz sobre o que está acontecendo atrás das cortinas, porque evidentemente nem todo mundo tem acesso a salas que você tem acesso, aos empresários, empreendedores, gestores, CEOs, e toda essa gama de, digamos, de cenários que vem ocorrendo junto das negociações e mediações internas dentro das empresas, nos deixando, evidentemente, muito entusiasmados de saber que a ferramenta da mediação vem sendo devidamente apropriada, de um modo que todos podem evoluir, e é o que nós estamos buscando, é um dos motes do Instituto ADR Brasil, administrar a informação, trazer informação ao público e que, evidentemente, tenha conhecimento da possibilidade de poder autogestionar os seus conflitos, seja onde for, e principalmente no ambiente de trabalho. Alguém gostaria de trazer mais alguma palavra? Só agradecer, foi muito bom te ouvir e abrir, expandir nossos pensamentos aí para o que o mercado está pedindo, para o que está acontecendo. Show de bola, maravilha. Faço minhas palavras aí do André, acho que é bem importante, né, a gente trazer uma janela aí de mais tranquilidade, de médio e longo prazo, não pensar só no pós-pandemia, mas pensar para um futuro que isso que a gente está atravessando agora é passageiro. Obrigado, Rafael. Muito bom, obrigado, Eduardo, Ivan, André, Ricardo e Daniela, valeu pelo convite, muito bacana estar com vocês. Obrigado aí, valeu. Tchau, obrigada. Tchau. E amigos do Instituto ADR Brasil, até a semana que vem com mais um novo Sala de Mediação. Se não tiver nenhuma atualização do jogo internacional, ficamos assim.